obrigado por estarem aqui. A ideia é trocar uma ideia mesmo com vocês e tentar contribuir com a dinâmica do negócio. Hoje, meu nome é Sérgio, eu sou o sócio-gestor da Mosaic Consultoria. A Mosaic Consultoria é uma empresa de consultoria que ela nasce tratando de análise de viabilidade e plano de negócio. Aí, já deixo para falar de datas aqui. Em 2004, eu começo a atuar junto com meus professores em planos de negócio. Eu fazia administração aqui na Unimontes, e meus professores sempre me convidavam para estar verificando, por exemplo, uma nova linha de ônibus. Quanto que a empresa, no caso a Transmundes, à época, quem fazia um gerenciamento, quanto que a empresa ganhava, quanto que a empresa perdia com isso. A oftalmo laser, a otorrinofisiocenter, ela estava, à época, estava em dúvida se ela abria ou não serviço para a SUS. Ela ganha em volume, mas a lucratividade é muito baixa. Então, eu fiz isso ali durante a faculdade e depois da faculdade. Era uma atividade que eu tratava em paralelo. Eu fui trainee no varejo, inicialmente. Eu fui para o grupo que era Eletrosom, mais algumas outras empresas. Posteriormente a isso, eu trabalhei no Sicoob, na Credinol e depois na Credminas, fiquei alguns anos e fui aprendendo um pouco. Então, eu aprendi um pouco de varejo, um pouco de soluções financeiras e da aptidão que eu tinha, principalmente com a área financeira, desde ensino médio, facilidade matemática, etc. E o gostar do financeiro dentro da faculdade foi tangenciando um pouco da minha carreira. Depois disso, eu tive algumas oportunidades. Eu trabalhei em uma outra consultoria, eu mudei para BH, fui trabalhar na Manute, prestando serviços de análise de viabilidade para empresários que, à época, também, outra coisa, eles eram importadores, isso ali em 2008, 2009, estava um bom momento ali de importação, tinha acontecido a crise subprime, tinha tido uma elevação, mas ainda tinha muita demanda. O brasileiro começava a se digitalizar e a velocidade mais alta na telefonia, então era cheio de, na época, MP5, MP7, uns telefones dessa largura aqui, com televisão, enfim, começava e a gente fazia muito essa análise de viabilidade de trazer esses celulares para que esses lojistas vendessem. Muitos deles já representantes, claro, Vivo, etc. Aí é meu primeiro contato com o internacional. Eu começo nisso, eu já sabia um pouco de finanças e um pouco de negócio. Comecei a ter muito contato com importação e, eventualmente, de exportação. Gente com produção local que vendia para fora, alguns desses já à época, vislumbrando estabelecer suas operações fora do Brasil. Passado isso, tive algumas oportunidades, tive algumas franquias, tive unidades franqueadas do Damásio, cheguei a ter 3 unidades em simultâneo, a gente começa isso com 56 alunos, no ápice a gente chegou a ter 610 alunos por semestre, foi uma curva muito boa, mas depois, mediante dificuldades do mercado e do próprio grupo, ele foi diminuindo, até que foi adquirido por um grande grupo empresarial e descontinuou o serviço do Damásio como rede de franquias. Hoje, a rede de franquias da Damásio, como existia, ela não existe mais. E nessa dinâmica, ou convergente com isso, eu sempre mantinha meu pé em consultorias e sempre fazia atividades de consultoria de forma contratada, pontual, prestava serviço para o Sebrae, eventualmente, até 2016. 2016, eu tinha passado uns 2 anos prestando serviço para o Montes Claros Shopping de análise de viabilidade de novos negócios. Montes Claros Shopping também, hoje pertence a um grupo. Há alguns anos atrás, a unidade é uma operação independente. O que acontecia? O vendedor, o cara tem um ponto no shopping, ele faz de tudo para comercializar aquele ponto. E aí chegava o cara, não, vai ser bom demais. Aí o cara montava uma loja lá, não esqueço. Eles que não nos ouçam. Uma mulher, à época, cara, não vou recordar o ano, queria montar um trem de cupcake no Montes Claros Shopping. Era coisa assim. Era uma pessoa de fora da cidade que se encantou com a beleza não era nem loja, era
como é que chama aqueles negocinhos? No meio do shopping? Quiosques. Os quiosques, obrigado. Era um pequeno quiosque, mas era assim, cada cupcake era tipo R$ 20. Ela, de uma pessoa de fora, de outra realidade financeira, e um pouco distante, eu virei e falei, entra aqui no carro, por favor. Coloquei ela no carro, fui no centro com ela, parei ali do lado do BH ali do centro, ali do meio. Falei, entra naquela mulher e pede 2 bolos pra gente, por favor. Vamos fazer um lanche lá. Ela já voltou para dentro do carro esmurecida. Ela comprou 2 bolos desse tamanho por R$ 25. Eu falei, você tá entendendo o que é o preço daqui? O preço que a gente consegue nas coisas daqui? Você vender um bolinho desse tamanho aqui por causa de um glacê por 20 conto, isso é difícil. Enfim, eu comecei a prestar bastante serviço para o shopping diminuiu, felizmente, a época, diminuiu um pouco dessa rotatividade de negócio, veio com isso também a aquisição por um grupo que adquiriu o Montes Claros Shopping, ele passou a fazer parte desse grupo, daí eu continuei minha atividade profissional, exercendo muito de análise de viabilidade. Somado a isso, e aí já atualizando, vieram outros serviços que a gente foi desenvolvendo, trabalhando, tentando. E aí, assim, pelo menos na minha intenção aqui, não é para ser prosas mesmo, fui fazer muita coisa em tentativa e erro. Teve alguns produtos que avançaram na consultoria. Hoje, um dos principais produtos mais longevos que nós temos é a assessoria de empresas de saúde, onde a gente atende desde pequenas instituições, com um médico, com um conjunto de procedimentos, até hospitais de pequeno e médio porte. Para exemplificar, hoje a gente atende a Novita, que tem 5 sócios, é voltado a uma clínica feminina, mas a gente atende o Hospital Provida, a Santa Casa Diamantina, entre outras operações mais robustas. Como um produto adicional disso, a gente foi necessário para que nós desenvolvêssemos recrutamento e seleção, que é um produto que eu digo que é um produto apartado aqui dentro da própria consultoria. Dificilmente vocês vão nos ver anunciando a oferta de serviço de recrutamento e seleção. A gente tem isso para nutrir os clientes que nós já temos. Permanecemos com o serviço de análise de viabilidade, e é o ponto que eu vou chegar com vocês, só que ele foi sofisticando. Antes a gente fazia análise de viabilidade, de lojista de shopping, de alguém que queria montar uma loja no centro. Hoje, por exemplo, eu gosto sempre de entrar ali no Ibituruna Shopping, do lado das Americanas, porque eu saio pontuando, assim. A Lugano, quem fez a análise de viabilidade foi eu. Quem fez a Mary Jo, foi eu. O Brinquedo, foi eu. Maria Morena, foi eu. O Empório da Beleza, foi eu. Diversas operações, então, assim, operações que estão longevas e são nossos clientes. Valizé, Via Mia, Dona, Havaianas. Então eu saio no shopping assim e falo, nossa, eu contribuí com um pouco da história dessas pessoas. E é o mais legal da consultoria. Você vê que o seu trabalho contribui e corrobora com o projeto de vida das pessoas. O que eu sempre divido com a minha equipe é para não perder essa sensibilidade. Não entender que a gente é uma empresa de fazer presentation e planilha. Não confundam a ferramenta com a causa. E esse é um valor que eu prezo, que eu muito e que eu permaneço tendo aqui. Nessa dinâmica de ampliação da complexidade dos negócios atendidos, dessa análise de viabilidade, naturalmente começaram a surgir negócios que já foram muito bons e que hoje passam por alguma adversidade ou que por um processo sucessório mesmo. O cara cansou do negócio. Tem negócio que é muito bom, mas o cara está lá há 30 anos. Ou o cara é dono de uma boa empresa, mas ele tem um negócio ainda melhor, noutra cidade, numa outra condição. E o cara desfazer daquilo, abandonar aquilo, também não faz sentido, porque é uma construção toda ali. Isso, somada, e aí lhes confesso, o motivo pelo qual inicia valuation. A velha e boa treta de sócio. Começa a valuation, começou a ter, porque briga entre sócios, e aí eles começaram ali, a gente falou, não. Aí o cara, e é sempre essa dinâmica, né? Um cara querendo vender, jogando para o espaço, preço,
e um cara que quer comprar falando que o negócio não vale nada. A gente tenta construir um cálculo matemático que traga a realidade dos números. Aí, se é pouco, se é muito, o quanto que ele quer, o quanto que ele não quer, aí fica entre eles. Não nos cabe trazer isso, e essa é a dinâmica do nosso valuation, que é um serviço que a gente passa a ter por essas análises de viabilidade, mas de processos sucessórios das organizações. Organizações, a gente fica muito feliz quando a gente participa de momentos, não como esse de extrato de sócio, mas a gente já participou de empresas que elas ficaram grandes demais para ser gerenciadas por aquelas pessoas. E aí é a hora de abrir capital, busca de um sócio mais potente, porque tem mercados que ou você cresce ou você vai ser engolido. E ter a consciência que talvez o próximo passo ultrapasse a sua capacidade expressa um grau de maturidade seu e da sua organização. Ó, eu quero chegar até ali, eu quero, ó, tô alcançando esse cliente. Pô, daqui para frente eu não dou conta. Eu não tenho como supervisionar. Eu quero digitalizar a minha empresa. Eu contrato um estagiário de TI. Agora eu quero desenvolver um software. Eu contrato um júnior, um pleno. Daqui a pouco isso aqui vira uma software house. Eu viro uma empresa que eu comercializo soluções digitais. Cara, eu não tenho condições mais de gerenciar essa equipe. Está na hora desse negócio ir para a mão de uma outra pessoa, porque já ultrapassou a minha capacidade de gerenciar uma organização dessa monta. Então, né, nesse fluxo e nessa jornada, a gente começou a fazer a análise de viabilidade e valuation de organizações cada vez mais estruturadas, mais robustas, e hoje, orgulhosamente, até com um mix de produto. Isso nos priva de algumas coisas, que é outra coisa que aí eu quero entender, escutar de vocês, que são os desafios que eu enfrento na minha organização, e queria entender se vocês também vivem com esses mesmos desafios. Eu tenho hoje, como menor cliente, uma pequena organização com faturamento ali entre 20 e 30 mil reais mês, e a gente atende, né, são as mesmas pessoas, debaixo desse mesmo teto. A gente atende empresa listada na Bolsa de Xangai. Entendem que são públicos muito distintos. Para mim, lidar com essas duas realidades, e qual que é o desafio para mim? Eu preciso, não está sobrando dinheiro, não. Quem é listado na bolsa são eles. Eu preciso, como eu costumo falar com minha menina, eu preciso desses dois dinheiros. Agora, escolher, eu quero tracionar a minha empresa, óbvio, quero ganhar escala. Só que para eu priorizar, eu vou ter que abandonar parte dos meus ganhos. E aí fica a dinâmica de ovo ou galinha ao contrário. Eu pensando o que eu posso abdicar para tentar ganhar escala, que é um desafio que eu tenho. Hoje, a Mosaico, além dessa assessoria para a área de saúde, esse recrutamento, a análise de viabilidade, nós temos outros dois produtos que não são capitaneados por mim. Esses produtos eu faço a gestão administrativa financeira, mas que tem como gerente de operação e de projetos outras pessoas. A gente tem uma área B2G, onde a gente oferta serviços a fundações e prefeituras. Esse é capitaneado pela dona de 75% da Mosaico, que é minha esposa, porque se der ruim, metade é dela, metade que é meu é dela, 75% é dela. Então, ela tem esse produto, onde ela oferta treinamentos para os setores de compras de prefeituras e fundações de apoio, como a Fadenor aqui, que também é nosso cliente. A gente aqui atende Turmalina, Pai Pedro, Pedra de Maria da Cruz, Câmara Municipal de Betim, entre outras prefeituras. É um trabalho educacional e de acompanhamento, uma assessoria de acompanhamento. E a área de internacional, que começa há muitos anos atrás de forma pontual e que hoje a gente faz nada mais do que a análise de viabilidade, só que de empresas estrangeiras que querem estabelecer suas operações no Brasil, que a gente chama internamente de soft landing, que é um pouso suave aqui no Brasil, para que eles
não se surpreendam com legislação, elementos judiciais, contábeis e mesmo as burocracias da dinâmica brasileira para estabelecer a operação. O Brasil ainda é um país muito atraente do mercado internacional. No ano passado, a gente teve missões onde a gente atuou. Nós estivemos presentes. Eu fui até o Catar, Pura, Xangai e Nova York. O Nuno foi para o Uruguai, já anteveram, e Dubai, que é outra região onde a gente atua. E o interesse no Brasil deles, e a gente, por que eu conecto isso? Para valuation em empresas brasileiras e para não lidar com essa característica tão distinta do mercado brasileiro, eles optam geralmente pela aquisição de empresas já estabelecidas. Por quê? Porque eles entendem que uma empresa que já está estabelecida aqui, ele vai muitas vezes, ele já conhece público, ele já conhece mercado, ele já conhece legislação, ele consegue contratar funcionário, ele já tem as malícias do mercado local. Então, esse é um produto que eu tenho investido cada vez mais, a dinâmica do valuation, por causa também dessa presença internacional. Para parâmetro, 70% da Bolsa brasileira é composta por ativos internacionais. Quer dizer, na Bolsa de São Paulo, 30% desse dinheiro é do Brasil. Outros 70% são de fundos, é recurso estrangeiro. Nem a Bolsa do Brasil é do Brasil. Então, e isso que era restrito a grandíssimas operações, BR Foods, tal, com Sadia, Seara, não sei o quê, isso tem adentrado. Vou trazer para a realidade nossa, local. Onde eu atuo, tenho a oportunidade de atuar com essas empresas retrocitadas. A gente implementou aqui no Brasil a GNC. Só a GNC, para o tamanho de parâmetro dela, ela anunciou no intervalo do Super Bowl. É esse o tamanho da GNC. Mas aqui, e local, o que eu fiz e o que eu faço aqui? Dentro do que eu posso citar, que não guarda sobre reserva ou sobre elementos de proteção de dados, termos de NDA e pela LGPD, eu posso trazer casos já estabelecidos. Entre eles, a parceria Produtos Agrícolas. Parceria Produtos Agrícolas, uma loja de insumo agrícola, estava no mercado há coisa de 20 anos, já muito sólida, muito bem estabelecida, e chegou a um ponto que tinha uma organização, que tinha um acesso a mercados, mas que para que os donos, dois sócios, expandissem, era só, sinceramente, se eles se tornassem mais pessoas. Era inconcebível, porque eles já estavam do de dono, né, gente? Aqui, a maioria do ser já... O cara vive 24 horas. Escravo é dor. Um empreendedor escravo. A gente fica lá. Tô puto, tô cansado. Tal. Você pode vir agora? Pois não, meu chefe, eu tô indo. Vai. É a realidade da minha empresa e tenho certeza que de muitos de nós. Eles não davam conta mais. Bom, organizaram a empresa, sabiam do interesse de mercado e eles foram adquiridos por um grupo, por um fundo internacional que aportou e fez a adquirência deles. Pediram a transmissão da operação, então eles ficaram há algum tempo transmitindo, mostrando as boas práticas que eles levaram e assim saíram de um resultado significativo, expressivo que eles já tinham, mas embolsaram aqui, né, sem receio de falar. Cada um levou para casa, depois de 20 anos de operação, cada um embolsou ali na faixa de seus 20 milhões. Nada mal para uma aposentadoria confortável. Uma operação, 5 lojas, é alguma coisa realmente substancial. A gente também fez valuation recente da BioWorld, que também foi empresa, mesma coisa. Cresceu. Ela falou, opa, às vezes o valuation e a busca por sócio não é nem pelo dinheiro. Às vezes o negócio tá indo bem, mas a dinâmica é para que eu preciso fazer um valuation da minha empresa? Para que eu quero essa valoração da minha empresa? E aí eu já entro em consenso. Vocês pensam em fazer o valuation para quê? Assim, essa era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer. O que leva uma pessoa, quais são os gatilhos que ela tem para fazer o valuation? Porque, assim,
Os casos que eu vi é quando a pessoa recebe uma proposta de compra, ou ela está querendo vender a empresa. Aí ela vira e fala, não, preciso saber quanto é que vale. Mas que outro gatilho que a pessoa tem para poder fazer um valuation da empresa? E mais uma pergunta, o valuation, ele existe só porta para fora? Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente pensa em análise de viabilidade. Você tem viabilidade para a empresa como um todo, mas você tem viabilidade para os projetos também. Então, valuation, ele existe também dentro de... eu quero ver o valor de um projeto para poder mensurar budget, essas coisas, ou existe só a nível de empresa? Essas duas perguntas. Não entendi a última. Vamos pensar em... vou começar um projeto agora. Ok. E aí eu quero saber qual é o budget que eu vou ter nesse projeto, ou quanto vale esse projeto? Qual o valor desse projeto que eu vou começar? Existe aí uma análise valuation ou é uma análise de viabilidade só? O que vocês acham que levaria as pessoas a fazer um valuation? Bom, a experiência que eu tenho foi separação. Separação familiar, eles tinham, né, negócios em comuns, né, da família, e aí separaram, e aí teve que ver o quanto que realmente faturava para ver o que tocava para cada um. Recentemente eu também fiz um expert de uma startup de pagamento, de um gateway de pagamento, mas foi por insegurança. Em questão do mercado, que a gente estava atuando ali, que era o mercado de risco e tudo mais, e os outros sócios eram muito ricos e eu era o mais ruimzinho das pernas, então se sobrasse alguma coisa era para mim, não era para eles. Mas eu fiz o exit mais por causa disso, da segurança. Entrada de um sócio também, né, investidor, então às vezes para investir para o crescimento ali da empresa, quando a gente pensa em expansão, caixa da empresa ou até mesmo do nível ali do que o sócio tem a investir mesmo. E também em relação ao intangível, igual você citou aí, 20 anos de mercado, então essa marca ela já está em terras consolidada, conhecida, como por exemplo, falar o telefone 3221-2011, todo mundo sabe que era aquela farmácia, então isso tem um peso, e aí como que o intangível também pesa nessa análise aí? Antes de falar as motivações para valuation, de dividir com vocês as experiências que eu tenho vivenciado, além de outras tantas, que aí a gente pode buscar na academia e algumas referências. Eu faço um desenho de análise de viabilidade de negócio até a gente evoluir para o valuation. Eu entendo que as organizações passam por um conjunto de fases. A fase do produto e da consolidação do produto é geralmente a fase mais estimulante. Isso aqui é um bebê caminhando. Você está empolgadíssimo com ele. Mas se eu for no produto, seu foco é todo no produto. Fala qualquer negócio para mim. Qualquer negócio. Venda de carro, beleza. Cara, usado, beleza. O carro, o seminovo, cara, tudo ali seu, de novo, é seu bebê. Você compra uma placa luminosa, você troca aquela placa de lona, de ferro, pela placa luminosa, cara, você está alucinando ali, porque você está sentindo progresso, você está colocando, você está fazendo a primeira compra, quando você vende. O cara está ali, pizza, sanduíche. Ele faz um jeito, de um dia de outro, tal, ou tá legal, ele não sabe, ele está errando na precificação, ele vende bem, mas ele não está. Ele não. O produto, ele erra nas marcas, ele coloca maionese de uma marca, ele está trocando o hambúrguer que ele coloca, está trocando fornecedor. O foco desse cara é no produto. Esse cara aí, ele não sabe onde ele vai comprar a carro ainda. Ele olha na OLX, ele vai com os caras, viaja para Salvador, que tem a lenda de ter carro barato, aí viaja para o Rio, toma um chapéu, vai lá, uns carioca malandro, passa a perna nele, compra carro roubado. Ele está na fase do produto. A segunda fase que esse cara tá é a fase da venda. Não, eu sei que se eu ligar para BH, se eu ligar para Juiz de Fora, eu encho meu pátio. Minha estrutura está montada, eu não estou precisando trocar luz, eu não estou precisando trocar placa. Não, eu estou consolidado. Aí o foco dele é vender. Essa é uma fase que precisa de muita energia e o risco disso aqui é você perder o senso onde você coloca energia. Bom, não é mistério para ninguém. A maioria dos negócios acabam aqui. 90, isso eu não tenho estimado, pesquisado, mas isso aqui é um negócio de todo dia.
O cara montou, ele já sabe que ele tem um produto bom, um bom pão na padaria, um bolo, um bom sanduíche, uma boa pizza, ele tem uma revenda legal, ele tem um fornecedor legal. O foco dele é nutrir a agência de marketing para tentar vender. Daqui a pouco, esse cara cansa. Ele não dá conta. Ele tem um Juiz de Fora, ele tem operação em Uberlândia, ele tem operação aqui. Aí ele fala, cara, eu escuto sempre. Toda vez que eu saio, tudo dá errado. Aí esse cara começa a ter a sensação que ele é escravo do negócio. Ele vive, ele sair, e aí a vontade que esse cara tem é de mandar todo mundo embora. Se ele tem que fazer tudo, aí esse cara entra em parafuso. Terceira fase do negócio é quando ele começa a não sair, tá, gente? Principalmente falando de pequenas e médias empresas, ou empresas que estão ascendendo rápido, pelo menos na maioria das partes, a falácia ou a venda midiática de falar seu negócio vai rodar perfeitamente ou igual sem você estar lá. Cara, isso vai acontecer para algumas empresas. Não é que eu estou falando que não vai acontecer, mas isso é assim uma jornada muito longa ou é uma jornada de muito empenho, inclusive financeiro, porque você está tendo ali alguém que tem uma dor de dono. Enfim, você entra na quarta fase. Essa quarta fase, eu não tenho dúvida que isso aqui é menos de 5% das empresas que acessam. O time roda, o produto é bom e ele já tem a venda consolidada. O povo sabe. Negócios locais, nessa etapa, para trazer exemplo, não sei dessas empresas, tá? Vou citar aleatoriamente. Como o João não citou o nome das empresas, eu vou fazer a mesma coisa. A padaria famosa de Montes Claros, que fica em frente à escola normal, ela está nessa fase. Ela se garante no produto? Se ela não anunciar nem um dia do ano, vai ter o público lá, o dono precisa estar lá para fazer pão, para fazer... Não precisa. Esse cara vira... A dinâmica dele agora, o momento desse cara agora é olhar assim, cara, peraí, eu ganho mais dinheiro com o almoço, com o restaurante, do que com a parte de planificação. Esse cara começa a olhar números. Isso aqui, esse incêndio já não pega mais ele. Isso aqui, a fulana do caixa faltou. Tá nessa fase aqui, ô amiga, é a hora que a gente tá lá no caixa. A gente, eu digo, enquanto pequeno empreendedor. Esse cara, ele não vai pro caixa. Ele tem uma dinâmica de contingência lá, que minha folha está inchada, minha comissão, minha forma de comissionamento ou benefício tá boa, tá ruim. Ele começa a olhar não só para o negócio dele, mas como ele trabalha com dado, ele começa a olhar o negócio e ele começa a ter a oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade, porque quem está nessas outras fases ainda está muito refém do dia a dia. Esse cara começa a olhar para os outros negócios. Aí eu virei e falei assim, não, peraí. Meu negócio é bacana, meu negócio tá bom, mas, cara, eu vi numa outra padaria em Belém que lá tem um happy hour. Lá o pessoal tá indo assistir jogo de futebol. E o cara que não quer ficar em bar, etc., que a mulher vai brigar com ele, a mulher também não acha ruim que ele vá assistir. Eu vou começar a fazer happy hour. Ele começa a olhar para o negócio, e eu digo para o negócio, não só para os dados, mas para o mercado. Ele não está mais refém do negócio dele. Aí esse negócio, aí por isso que eu digo, isso aqui é 5%. Gente, falando disso aqui, não tem assim, a empresa está na fase negócio. Isso aqui é um Pareto. É quantos por cento? Uma empresa que abrir hoje, com um pequeno nível de maturidade de seu sócio, ela vai ter o momento dela negócio. Cara, vamos pensar um negócio simples. Espetinho. Um negócio simples. O cara chega, compra carro, compra espetinho, compra carvão, pega o carvão, enche, bota fogo, vende lá, vende a cerveja. Vai chegar, faz produto. Ele começou essa semana. O produto dele tá bom. A disputa dele ali é para venda durante a noite toda. Ele tem que deixar, talvez, um auxiliar, alguém ali, para conseguir fazer o produto na mesma qualidade, enquanto ele vai no supermercado, compra, não sei o quê, pequeno negócio. Vai chegar no final do dia, ele vai olhar, poxa, percebi, segunda-feira vende pouca cerveja. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Ele está na fase negócio. Eu estou falando de um espetinho que começou tem uma semana, gente. Negócio novo, recente. O que vai distinguir um negócio desse é quanto de energia
que você dispõe em cada uma dessas fases. Isso aqui é que vai mostrar o nível de maturidade da sua empresa. Quanto mais para aqui você está, mais próximo de um nível de maturidade mais alto você está. Essa é a fase do valuation. Então eu poderia falar que o empresário nessa fase está procurando lacunas de mercado para acionar seu negócio e não só estar lá na mão de obra? E da própria operação. E dentro da própria operação ele começa a virar. Aí o cara começa a ser inteligente, sabe? Ele não precisa ter 10 marcas de ketchup. Ele sabe que o pareto dele ele vende 3. Fala, cara, eu vou colocar uma quarta aqui e pronto, acabou. Então ele não precisa ligar para 10 fornecedores. Ele precisa ligar para 4. Começa a sobrar tempo para esse cara. Porque você que não está aqui, você que está aqui, você tem que ligar para o 10. Porque Dona Maria só compra daquele. E você não pode perder a venda de Dona Maria. Então ele começa a olhar para o próprio mercado. Ele fala, olha, infelizmente, se Fontes não quiser comprar esse, eu vou fazer uma super promoção aqui para tentar fazer com que ele fique aqui. Mas se ele não quiser, eu não vou continuar escravo do meu negócio, botando energia por conta da minha venda. Eu tenho que olhar para o meu negócio. E nesse olhar para o negócio, aí geralmente é uma jornada longa na questão de startups, em negócios digitais. A velocidade disso é muito díspare e a gente vai falar rapidamente sobre isso. Quando chega aqui, ele vira e fala, ô bicho, o negócio é bom, tal, é bacana, eu consigo os dados, eu já postei as marcas, eu já tirei serviço que não tem nada a ver, eu já parei de vender espetinho, tal, sendo meu negócio. Agora eu estou na fase que eu olho para os níveis. Mas eu não aguento ver Fontes mais. Minha vida. Não aguento. Tudo dele, tudo que ele quer, eu sou contra. E eu quero fazer outras coisas. Quero abrir uma loja de móveis. Eu quero ter mais tempo dentro de casa. Nesse primeiro caso, eu citei, não aguento. Aí eu viro e falo, cara, cada um tem que seguir seu rumo. Tá, você quer ir para um lado, eu quero ir para o outro. Aí denota também maturidade. Vamos fazer um valuation na empresa? Assim, você gosta de mexer com determinada linha de produtos e serviços. Vamos fazer um valor, vamos entender quanto é que isso aqui. De repente vale a pena para nós dois afastar isso aqui. Ou a mercado, de repente precificar. Você faz uma proposta para mim, eu faço uma proposta para você, e não no achismo, não na chantagem, na chacota, que é o cara que quer comprar falando que o negócio não vale nada, e o cara que quer vender falando que o negócio é o novo Uber, é o Instagram, é a nova IA. Não, peraí, vamos fazer uma decisão racional. Ou então é o seguinte, nosso negócio está bom, está voando, só que ele depende demais da gente. E se a gente fosse para o mercado de um outro estado, de uma outra cidade, essa mesma lógica, lembrando, isso não é achismo. Essa galera já tem um negócio estruturado, ele já tem consciência disso. Se a gente tivesse uma pessoa lá, mas não adianta ser um funcionário. A gente precisa de alguém que entenda do nosso negócio lá. Aí, as fases que eu tenho para valuation. Primeiro, confusão entre sócio, divergência entre sócio. Seja um cara que bota muita energia, outro bota pouco, um cara quer continuar, um cara quer ir para um caminho, um cara quer para o outro, enfim, divergência. Outro, eu preciso de esse sócio, pode ser por quais razões que eu posso querer um sócio. Às vezes eu preciso de alguém para ser um sócio operador em uma outra cidade. Quando você organiza um pouco mais estrutura isso, não é muito distinto de uma dinâmica de franquia, de uma rede de franquias. Você estabelece uma dinâmica onde você vai ter, aparentemente, mas esse aqui no caso não, é um cara que vem para compor a sociedade mesmo, você faz o valuation para que você tenha um sócio operador numa outra cidade. Às vezes, não precisa ser para uma outra cidade, eu estou citando aqui, mas aqui eu sou uma software house. Eu desenvolvo agentes de IA. Essa é minha. Eu quero um sócio, porque dentro disso eu encontrei no meu nicho de mercado, porque eu pesquiso e eu tenho tempo para o meu negócio, eu entendi que eu preciso de um cara que entenda de fintech. Porque eu quero colocar meus agentes de IA trabalhando com fintech. Para chegar e falar assim, você não pode mais tirar um centavo da sua conta. Hoje,
para de comprar na Shopee. Ele tem que chegar. Eu sei fazer o agente, mas ele tem que saber as questões técnicas de fintech. Aí eu preciso de um sócio interno que venha a agregar o meu projeto. A saída de sócio é um caminho possível também para valuation, e aí nem sempre é por divergência. Eu já fiz um valuation aqui de uma instituição de saúde. O sócio mais novo tinha 29 anos, recém-formado. Fogo por ele, o sócio mais velho, 74 anos. Uma outra dinâmica, além da questão da diferença de idade, de geração, esse cara de 29 querendo outdoor, promoção, evento. 79, boemia, que me tem, noutra velocidade. Cara, que é outra coisa da vida. O sócio, ele só quer, às vezes, se desligar dessa operação. E é um dos elementos. E, por fim, é a questão de dor ou limite da operação. Eu entendo que, como eu entendo do negócio, eu olho para o lado e pensar, eu alcancei patamares hoje inimagináveis dentro da minha operação de consultoria. Começa a faturar, fosse para parâmetro do que é relevante no mercado, 10, 20 milhões mês. O negócio está voando. Cara, essa é uma operação que transcende muito a minha capacidade de gestão. Se isso acontece de forma repentina, se amanhã eu faturar 20 milhões, seu filho está pronto, senhor. Se for da sua graça, pode chamar. Se a gente fecha fevereiro, entra de forma consistente, eu tenho um modelo de negócio, eu achei um filão, que eu vou faturar regularmente, isso no dia seguinte, eu chego com o esclarecimento, com o valuation, com o documento, falando, Falcone, e aí, vem. Porque eu não dou conta, mas eles sabem o que é ter uma operação que fatura 20 milhões. Então eu prefiro vir a falar, bota R$1 e deixa eu fazer parte. Não preciso botar dinheiro. Eu só quero que você assuma minha operação e eu viro de tabela sócio. Quando eu estou citando, brasileira, KPMG, Ernst Young, PwC, enfim, tanto faz. Estou falando das grandíssimas consultorias do mundo. Eu preciso desse cara. É mais rápido e melhor que eu acesse, que ele instantaneamente cesse minha dor, do que eu tente buscar construir isso com tentativa erro. Ele já chegou lá, gente. É para isso. As formas de valuation tem, academicamente, existem 17 formas possíveis de avaliação. Startup tem uma dinâmica toda específica para fazer isso. Intangíveis. Existe uma outra teoria, tem 2 obras aqui para avaliação de intangíveis, já escrevi um artigo sobre isso, para falar de valoração de intangíveis, pela especificidade que se tem. A Coca-Cola não vale para fazer de produto e de garrafa. Coca-Cola vale pela marca. Se a Coca-Cola começar a vender carne, ela tem uma marca que todo mundo sabe o que é. Aí a valoração de intangíveis ela passa por outros critérios, mas a gente vai trazer situações mais reais, que é muito frustrante, inclusive para pequenos empreendimentos. Eu vou as 3 práticas mais comuns, e principalmente quando eu trato de fusões e aquisições de empresas internacionais, vão ser fluxo de caixa descontado, balanço patrimonial, múltiplos de mercado. Cada uma dessas. Fluxo de caixa descontado, faturamento, e aí meu lucro líquido, chamo de ano a ano. Isso aqui vai evidenciar a tendência. É natural que seu negócio, é esperado do seu negócio, que ele aumente o faturamento ao longo do ano. O lucro líquido dele tem acompanhado essa curva? Ou sua empresa está crescendo assim ou você está crescendo assim? Então você só está embarrigando, amigo. Você está aumentando o faturamento, mas sua lucratividade praticamente nula. Esse é o famoso pagando para trabalhar. É a hora que você dobra turno. Então, ou o contrário, está crescendo assim, e seu faturamento está crescendo, sua lucratividade, então quer dizer, você está ganhando eficiência. Você cortou o custo discricionário, você está com a dinâmica de despesa e de custo que permitiu, então você acabou de obter uma distinção de mercado comparativamente. Isso aqui vai ser comparado com o mercado. Mercado a mercado. Um setor qualquer. Um negócio mais específico.
Hamburgueria. Tá bom. A gente vai trabalhar aqui, setor de alimentos. 17% lucro líquido operacional. Esse é o esperado. O problema das organizações é que, como elas vivem na bolha de si mesmos, o cara tá ali com uma operação de dando 22, ele começa e vai para 20, ele vira e fala: vou largar esse negócio. O trem acabou, o trem não presta mais. Eu estava sem acompanhar o resultado de mercado. Às vezes foi uma pequena variação ali que ele obteve, o negócio continua sendo muito bom. Ele só não opera como já operou antes. E aí eu vou trazer alguns casos dentro disso aqui, dividir com vocês dessa vivência. A tendência, eu vou comparar a tendência do negócio e eu vou comparar a tendência do mercado, que é aquilo que eu citei para vocês. De nada adianta ter a melhor, mais eficiente, bonita, equipe preparada, treinada, capacitada, que realiza manutenção de máquina de escrever. Só eu aqui tenho máquina de escrever, eu sou desse. Não precisa. Então, se é eficiente, coisa para um mercado que não existe. Funciona, claro, ela fica do lado do meu ataque. Essa dinâmica, qual que é a tendência desse mercado? Para eu olhar esses números, essa daqui é a do fluxo de caixa descontado, com isso aqui eu vou compor um cálculo onde vai projetar, e aí essa projeção vai variar conforme o segmento em que você atua, natureza do mercado, empresas, indústria é um exemplo ruim, mas indústria, serviço de saúde, eu vou projetar em 10 anos. Um hospital não abre e fecha todo dia. Uma loja de roupa, eu projeto em 3 anos. Loja de roupa abre e fecha todo dia. Uma hamburgueria, eu projeto em... Então, é esse que vai me ajudar a composição do múltiplo. As barreiras de entrada no mercado, a dificuldade de implantação, e dentro dessas barreiras aí é aquele clássicozinho de porta e tal. Sorveteria altíssima, alimento, projeção de 1 ano, farmácia, 5 anos, é o varejo clássico, 60 meses projetados com base no múltiplo. Existe barreira de entrada, tem competência técnica distinta, que necessita ali de um profissional com habilitação que não é, para encontrá-lo, não é tão célere igual em outros mercados. Sorveteria, mesma coisa de alimentação, 1 ano projetado. 1 ano, ela pode ter o ápice, pode ir do céu ao inferno. Aí é difícil de você projetar, principalmente de negócios, você começa a projetar ou estender a projeção com base no histórico dela. A gente vai falar da doçura. Ixi, não pode falar as marcas, né? A doçura, mas é positiva, então pode. A doçura você vai projetar, por quê? Porque ela está no mercado há muito tempo. Agora, eu abri uma super sorveteria que está bombando. Tem quanto tempo? 5 meses. Amigo, vai pagar. Calma, Xuxa. Calma. Segura esse negócio, vamos ver. Balanço patrimonial. Cara, eu só cansei do negócio. Quero acabar com isso aqui. E alguns mercados. Outra metodologia comumente aceita e aí essas 3 eu trago porque elas são aceitas em todas as economias desenvolvidas no mundo. É um relatório que se apresenta com essas metodologias e qualquer lugar sério do mundo vai aceitar. Balanço patrimonial é comum em indústria, porque o patrimônio que você precisa montar para fazer aquilo, tudo que vocês entenderem que foi caro de montar, por vezes, balanço patrimonial. O balanço patrimonial, indústria é muito comum. Outros motivos que eu faço balanço patrimonial e onde é aceita, a parte perigosa disso, é falência. Aí no judiciário, a gente escuta muito o termo massa falida. Imposto é caríssimo para você montar. Posto de gasolina, posto de combustível, muito caro. A obtenção das licenças, a escavação, tanque, etc. Só que não vai ninguém nesse posto mais. Quebrou. Balanço patrimonial. Então, empresas que já faliram, indústria, saleiro. Você montar um saleiro, os caras vão vender pelo patrimônio que ele botou ali. E, por fim, múltiplos de mercado é uma composição do cálculo por quanto ela valoriza empresas listadas na SED. Mas eu tenho supermercado. Cara, eu vou pegar, a gente vai compor um múltiplo de mercado que é o resultado da adquirência das empresas atuantes no setor no mercado. Você tem um supermercado, então eu vou pegar o Grupo Mateus, grandes players que estão listados em bolsas, quando eles foram adquiridos,
qual que foi o múltiplo obtido. Então, esse é um terceiro caminho e que esse é comumente aceito. De novo, a decisão pelo modelo de valuation vai se ancorar muito com base no segmento, na característica do seu negócio. Eu vou decidir ele por conta disso. E aí eu puxo para os últimos elementos aqui que eu trago dentro da nossa jornada, dentro do que a gente faz, o intangível e o elemento do goodwill. Goodwill nada mais é do que dentro do valuation, é que é a sua vontade de ter ou de se desfazer daquela operação. O goodwill do adquirente é a disposição dele pagar a mais para ter aquilo. Bom, empresa de serviço. Hipoteticamente, eu sou a Google, gigante, etc. E eu não trabalho com IA. E aí eu tenho alguns caminhos. Ou eu posso ir lá, desenvolver uma equipe, buscar profissionais, trabalhar no time, etc. E ter. Mas eu estou vendo ali a Microsoft crescendo. E eu estou vendo quem está concorrendo com ela é nunca vou saber, Manus ou Manus. Cara, eu sou a Google. Manus, quanto é que é isso aí? Aí a Manus vai olhar, eu estou faturando, eu tenho um lucro limitadíssimo, porque eu só ingressei nesse mercado, eu não faço grana ainda. Eu faço, mas eu queimo tudo. O computador aqui é da positiva ainda, o negócio tá apertado para nós. Eu viro falar, não, esse negócio me interessa, porque estou vendo o povo tá comprando você, tá te faltando a estrutura. Então, um múltiplo percebo. Talvez por fluxo de caixa, essa operação não seria valorada. É interessante para mim, é crítico para eu ter isso. Então eu vou e tenho uma disposição de pagar a mais. Uma coisa que eu trago como exemplo paralelo é dizer assim: quanto vale um Monza 89? Bem conservado. Legal. Não é. Tá. Só que ele é azul. Ele tem a marquinha tal, ele das mesmas coisas de quando eu andava com meu pai, quando eu tinha 5 anos. Quanto que esse Monza vale? Tudo mil. É minha vontade de ter. É minha saudade. É minha necessidade. Nesse caso, eu estou falando de uma vontade, alguma coisa mais subjetiva, mas esse aqui é assim, é o quanto que é importante para mim. Eu sou uma companhia aérea que estou começando a ter atraso nos voos porque eu não detenho o controle dos postos de combustível. O cara do abastecimento está atrasando e isso está prejudicando minha imagem. Ah, quanto que vale uma empresa de abastecimento em um posto de combustível? Sei lá, vamos inventar. R$1 milhão. Quanto faz? Cara, eu pago 2. Porque as ações de uma empresa valem 400 milhões e minhas ações estão caindo porque o abastecimento em Guarulhos está ruim. Então, vale amigo, toma 5, me libera, você sai do negócio, para você não me atrapalhar mais. Então pode ser por uma coisa igual o dispositivo, mas pode ser um negócio só para parar de me atrapalhar. E quantas operações não acontecem dessa maneira? Não vai demorar de acontecer isso na Stellantis. Tá? A Stellantis com esse conjunto de marcas, espere. Não vai ficar. Esse portfólio de marcas não ficará. Sérgio, esse exemplo que você deu aí, a gente vê muitas startups que outras empresas vêm e compram, né? Que é esse exemplo que você falou, né? Faz parte do nicho, a gente vê a Strava comprando muitas empresas, etc e tal, um exemplo. E aquelas outras que todo mundo que tá aqui acho que vai conhecer, né? Daqueles exemplos igual do Shark Tank. Que o cara chega pedindo um cheque e em troca de tantos por cento, assim. Essa galera, ela costuma olhar muito ao quê? Tem algum elemento de goodwill aqui, que eu já tive a oportunidade até de bater um papo com fontes, que é basicamente o seguinte. São as fases, e é bom para a galera de startup a adoção de um nível de consciência sobre isso. Virada do milênio, economia digital. O cara que vivia de fazer cadeira, que se saiu multibilionário fazendo cadeira, ele percebe que o mercado mudou. Que as empresas que se desenvolvem, que se destacam no mercado, não são mais as fabricantes de cadeira. Ele precisa da digitalização do seu negócio. Primeira coisa, ele tenta digitalizar o próprio negócio. Ele fecha centenas de lojas e que ele tinha ali, vendedor, caixa, não sei o quê, aluguel, tarará, tarará, um monte de caminhão para ter
um e-commerce. Isso já é um processo de digitalização do próprio negócio. O segundo, ele faz carvão. Ele explora carvão. Digitaliza como? Qual que é o caminho para esse cara digitalizar? Mas ele faz um puta dinheiro. É carvão, gente. Pelo amor de Deus. Você movimenta metade, um quinto da energia do mundo. Então, o negócio é bom, o negócio é excelente. Mas, como é que esse cara vai fazer? Aí ele vira e fala, ó, eu não tenho o que fazer na minha operação, mas eu vou comprar essas operações, porque eu vou pegar o grupo econômico e digitalizá-lo. Eu vou trazer operações digitais. Pena, aí, se eu tô velho, vocês também não estão novinhos, porque vocês perderam o boom disso. O cara que sabia fazer site ficou rico. O cara que fazia site. Porque a busca era enlouquecida por qualquer elemento que soasse digital. Aí foi o momento. A AOL, tantas outras. Ai, meu Deus. Era ball, não. Era de e-mail. O cara vendia e-mail. Você tá entendendo que você tem um e-mail de pagar? Hoje a gente paga porque a gente é egocêntrico pra cacete, aí depois do arroba tem que ter a marca da gente. Mas fora isso, ninguém precisa pagar pra ter um e-mail, né? Pelo amor de Deus. Pagava. Não tem. Então, era um momento que toda... E aí, com essa dinâmica de ser um mercado tão ascendente assim, foi o melhor momento de venture cap. O cara botava o dinheiro no risco. Eu não entendo, não quero entender, mas eu quero fazer parte do seu negócio. Então, sobrava dinheiro. Sobrava. Bastava que você tivesse o produto digital. Por isso que eu falo que essa onda passou. Esse era o momento disso. Hoje, a expectativa de investidores de todos os fundos, e hoje a gente lida com fundos dos mais distintos, desde exclusivamente cripto, que estão tentando desesperadamente trazer liquidez para suas operações, até fundos ultraconservadores de Luxemburgo. Precisa tudo no detalhe, auditado internacionalmente, etc. Hoje, quem investe em negócios digitais, nem vou chamar de startup, ele busca empresas consolidadas na venda. Ele busca quem tem capacidade de tração. O cara já provou no mercado. Vai passar. Vocês que são da economia digital, que estão em startup, vocês estão na fase em que, a partir do momento que eu falo que eu tenho um Instagram que as pessoas acessam, que eu tenho um concorrente direto do TikTok que as pessoas estão indo, eu estou fazendo água. Todo mês lá eu perco 200 mil dólares por mês. O cara não quer saber. Você já provou no mercado que as pessoas estão baixando seu jogo, sua ferramenta, seu assinador digital, seu disparador de mensagem, seu boot de automação, não interessa. Nós estamos nessa fase. Então, hoje, a valoração dos empreendimentos a partir de exemplos como esse, de roadshows, ou mais notório deles, é o Shark Tank, mas de outros tantos, eu conheço negócios que eu consigo colocar o serviço de vocês para operar. Vocês estão ganhando 1.000 por mês, eu tenho bagagem, eu rodei. Eu sei que vocês estão ganhando pouco, mas vocês já provaram, o mercado está lá com vocês. Vocês já têm cliente. É esse o momento. O próximo vai ser entre esse e esse. Eu acho engraçado você comentando aí que a empresa meio que já tá programando quem vai quebrar ela. Esses dias eu vi o pessoal que criou o Monjaro já tá desenvolvendo outro remédio que tem 3 princípios ativos. E ele mesmo já vai quebrar o próprio remédio que já quebrou um de um outro concorrente. Segundo meus advogados, eu não posso falar das teorias conspiracionistas, então eu não vou falar isso gravado. Mas a indústria farmacêutica leia sobre os Rockefeller, a Standard Oil, e entenda como que ela se consolida no mundo. Standard Oil. Mas a máquina para programar da obsolescência não é só da indústria farmacêutica. Não tenham dúvida. O lançamento, deixa eu pensar num carro recém-lançado, eu fiquei apaixonado com aquele Omoda, carrão e tal, né? Achei muito legal. Conheço pouco de carro, tecnicamente, não é, mas eu achei muito bonito, achei legal a proposta dele. Quando ele está no mercado, é uma equipe de P&D que parou de trabalhar. Ele está lá. Eu estou no próximo. Eu tirar meu time de minha despesa com P&D
parou aqui, eu já fiz a linha de produção, esse produto eu não desenvolvo mais, esse produto está na hora de eu rentabilizar com ele. Então, eu estou falando de uma economia muito clássica, que é basilar dentro da administração, que é a indústria automotiva, desde Ford, a esteira de Ford, todo mundo tem que escutar na faculdade de administração, que é um dos primeiros de linha de produção. Não é diferente, e isso, a obsolescência programática é uma crítica, inclusive a muitas organizações que já se emolduram para isso, mas que ela, sinceramente, é compreensível, uma perspectiva de valoração. Mas nesse caso aí que ele falou da indústria farmacêutica é diferente. Não vai sair do mercado e não vai. A Tizepatida, que é o Mounjaro, ele não vai sair do mercado, ele não está próximo de perder a patente. O que acontece é que é o seguinte: esses dois princípios ativos eles já existem no mercado, assim como os inibidores de GLP-1 eles já existem há muito tempo. Só que agora vem um estudo muito maior para a obesidade, porque o mundo ele está caminhando para esse wellness, né? A vida saudável. Então, o que acontece? A Novo Nordisk, por exemplo, que tem o Ozempic, ele também tem outros produtos. Por exemplo, o Wegovy, que também é semaglutida, tem a própria, o Saxenda, que é um produto mais antigo. Isso é mais da evolução da ciência. E ambos é um princípio ativo só, mas que agem mais mecanismos. São peptídeos que agem em mais mecanismos ali. Então é algo que já existe e na indústria farmacêutica a maioria desses princípios ativos que a gente vê aí, eles já existem já faz um tempo. A Tizepatida está no mercado já faz um bom tempo, só que agora ele vem um boom e também porque no Brasil ele demora um pouco mais para chegar por causa da Anvisa. O processo de nacionalização dos produtos, eles demoram um pouco mais mesmo. Em vários mercados. Mas vai continuar os dois produtos. Em vários mercados que eu lido, eles têm a ilusão de, por ter o FDA, que eles vão conseguir a Anvisa rapidamente. O mercado brasileiro tem sua especificidade, mas é porque você escolhe o produto que vai alavancar, que você vai botar energia. O que eu digo, e nisso eu concordo exatamente contigo, qual que é o produto que nós vamos botar energia e tentar fazer virar. O que eu concordo e que você já trouxe essa pesquisa já existia. O produto lançado já foi lançado para uma obsolescência programada. Para outra finalidade. Eu lanço aqui até essa curva de resultado operacional. A partir do momento que eu tenho que ou diminuir minha lucratividade, ou que eu tenho que diminuir meu faturamento, ou qualquer número que venha a não corroborar com o meu melhor resultado operacional. E claro, e aí nisso, apesar da brincadeira, da pontuação, junto com resultados clínicos, porque a imagem da própria organização depende disso, aí ele começa a vir e fala, não, eu preciso substituir, e ele já tem na gaveta esse aqui. Não, agora meu lançamento é esse. E que não é um indicativo que esse produto também vai lograr esse. E o que pode acontecer também é que o próprio, por exemplo, a Tizepatida, ela já é um produto que a gente encontra em farmácias de manipulação. Inclusive é legalizado no Brasil, não é nada assim do Paraguai não, então a gente consegue fazer importação e nacionalização ali da Tizepatida. Não porque eu trabalho com farmácia de manipulação veterinária, não tem teste, mas já está fazendo teste de alguns outros análogos, por exemplo, a semaglutida. E aí a própria Tizepatida, ela veio para as farmácias de manipulação porque a patente da Eli Lilly não é sobre o princípio ativo, ela tem a patente da dose. Então existem vários tipos de patente, né, quando a gente vai fazer. E a maioria delas as farmácias de manipulação conseguem quebrar por conseguir fazer algo sob medida mesmo. Então se tem um princípio ativo disponível no mercado, por exemplo, consegue manipular em outra concentração. Então você não vai achar, por exemplo, a Tizepatida de 2,5 miligramas. Você vai achar, por exemplo, 25 miligramas por ml, a pessoa vai puxar 0,1 ml. E aí vai equivaler ali à dose do comercial. Já a Retratutida, ela não tem disponível ainda nas farmácias de manipulação. Então é algo que eles estão buscando também. É claro que essa pesquisa, com certeza, ela foi muito adiantada para isso, para que eles tenham um produto na manga, porque isso aconteceu. Eles perderam muito dinheiro e eles estão fazendo, inclusive, muita pressão no Brasil para as farmácias de manipulação pararem de manipular. E aconteceu com a semaglutida também. A semaglutida foi proibida, a Novo Nordisk conseguiu, né? Porque eles explicaram que é um produto bioidêntico, biotecnológico, então a manipulada era sintético, então acabou que hoje a semaglutida é proibida, mas a Tizepatida não é proibida, então por esse motivo eles estão também buscando um novo produto. Eu sou diabético, tem 30 anos que eu uso medicamento para isso.
Então eu uso medicamento controle só para esse produto em específico, para esse caso. Com 12 anos, eu já tomava medicamento para controle do diabetes. Então, ao longo, eu tinha que tomar um coquetel de medicamentos, porque isso poderia impactar na minha altura, no meu desenvolvimento, numa série de outras coisas, e eram medicamentos muito mais agressivos, inclusive, para outras questões, como rins, fígado, etc., já muito novo. E eu fui... e quando tinha acesso... quando eu tinha 12 anos, minha irmã, estudante de medicina, e aí ela foi, sabendo da minha condição, em viagem falaram, cara, já tem outra coisa que estão usando lá fora, porque era inviável para o nosso mercado. O meu ponto é, a obsolescência programada não é algo restrito ao mercado. E a indústria farmacêutica não é distinta dos demais mercados. Talvez ela tenha uma ancoragem em pesquisa e desenvolvimento ainda mais estratégica do que das outras, porque ela foi, para trazer o exemplo do qual nós tratamos, bom, vamos fazer conta. Simples assim. Eu fui usuário de um medicamento dos 25 aos 35 anos, que a dose, quando eu parei de usar, era algo em torno de R$ 600, começou ali na faixa de 200, 300, que era canetinha, 700, chegava lá, e fiquei 600, vamos colocar aí 500, para fazer uma conta fácil. 6.000 anos, 10 anos. Era isso que eu lucrava, era isso que eu deixava para essa empresa, faturava. Depois vieram as concorrências. Eu espero, é uma comodidade para quem usa há muito tempo, e a pesquisa dele, e engraçado, eu fui na planta da Novo em 2017, na planta da China. Já existia a pesquisa para o comprimido. É isso que eu estou falando. Quando eu estava lá, essa pesquisa já era uma pesquisa anunciada, não era uma coisa velada. Não, a gente está fazendo essa em 2017, 9 anos atrás. Eles deixaram lá, não tá, você não pode entrar, não sei o quê. A pesquisa desenvolve para isso, isso, isso. Então essa pesquisa já estava madura. Esse produto que eles vão lançar agora nos Estados Unidos, que é justamente isso, é uma comodidade, mas isso não é distinto das outras. Aí, dentro do conspiracionismo que eu cito, o próximo elemento que vai se encontrar é a indústria de alimentos com esse universo de saúde, de bem-estar, etc. Você não vai comprar mais a polivitamínico ali. Você vai comprar o iogurte que já tem. Você vai comprar o suco que já tem com creatina, etc, etc. Eu acredito muito na fusão desses mercados. Mas como produto tecnológico e mesmo em inovações mercadológicas, eu acredito muito no valuation. Porque o valuation, entenda, o valuation é um passo subsequente à análise de viabilidade e ele vai evoluir aqui para uma due diligence, que nada mais é do que uma apuração consistente do valuation organizado. Isso vai provavelmente caminhar em conjunto com o MOU, que é um memorando de entendimento, porque nada vale. Posteriormente, e a última fase eventual é o M&A, que aí eu vou fazer a fusão e a aquisição. Esse M&A, que é a fusão em si, ou a aquisição, é que vai organizar tudo que foi pactuado no MOU e na due diligence, fazendo o que foi encontrado de forma distinta do que foi proposto. É como se fosse o acerto das partes daquilo que divergiu ali nas atividades preliminares. O valuation, ele é uma medida que tem essas fases subsequentes quando pensada para uma dinâmica de fusão e aquisição. Outros momentos que valem a pena fazer o valuation. Quando você faz o valuation dentro de uma organização, é você limpar um guarda-roupa. Você vai encontrar um monte de coisa que não presta. É cansativo, mas ela já termina mais organizada. Inevitavelmente, você vai encontrar ali gargalos, possibilidades, porque você está revendo tudo dentro da empresa. E como você está valorando, se o negócio é seu, você quer o melhor resultado dela, então é realmente
uma faxina na casa. Fazer o valuation é difícil uma organização que permaneça do mesmo tamanho, no mesmo estágio e adotando as mesmas medidas depois de um valuation, mesmo que o resultado seja resultado insatisfatório. Só para eu não deixar que foi mencionado, nesse resultado insatisfatório muitas vezes envolve intangível. Para você ter uma valoração de marcas, existe uma dinâmica específica para a valuation disso, e essa valoração tem que caminhar primeiro com requisitos mínimos. Primeiro, jurídico, registro de marca, etc. Além disso, patente que está num risco ali grande da sua operação. Então, tem todo um conjunto de elementos que você pode fazer para valorar sua marca, e essa é uma das coisas legais do valuation, para que, no momento de um eventual M&A, você consiga ter a valoração do intangível. Quando eu chego para alguém da empresa 2011, ou qualquer uma desse tamanho no mercado, e aí eu chego para ele e falo, quanto que vai a minha marca? Eu falo, nada. Eu estou há 50 anos no mercado, eu falei, minha avó está há 90 anos na praça, nem por isso. E se vale é para mim, chama Goodwill. Que aí é minha vontade de ter. Mais alguma pergunta? Bom.